Amanhã o técnico Milito completa 200 dias à frente do Atlético. O passador de pano oficial está aqui, né? Muito bem, obrigado. E a gente vai agora mostrar um raio-x desse período, porque ele já é o argentino que mais treinou o Atlético nesse período. E Na história, sim, não. Na história, o que mais treinou o Atlético, uma Argentina em número de jogos, é o Milito com 200 dias de Milito, 46 jogos com 22 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, 72 gols marcados, 54 sofridos, um aproveitamento de 58%, um título que foi o Mineiro, primeira vitória no Clássico na Arena MRV e agora também semifinalista da Copa do Brasil, da Copa Libertadores. Quando eu falo que eu sou um passador de pano oficial do Milito, é porque eu acredito que a sequência de trabalho, independentemente do que aconteça com o Milito nesse final de ano, a sequência de trabalho torna-se fundamental, porque nada melhor para o treinador do que iniciar uma temporada como a de 2025, podendo participar, e eu eu tenho praticamente certeza que ele vai montar a estrutura do time do ano que vem com o Rodrigo Caetano. Então, assim, para mim, ele e o Alexandre Matos, assim, muito à frente dos demais no Brasil. Então o Atlético estará daqui a pouco, eu não tenho certeza, mas eu não posso afirmar, mas está muito próximo de acontecer essa volta do Rodrigo Caetano. Então, ter o Milito formatando, estruturando o elenco para o ano que vem, com a mão do Rodrigo Caetano, tendo mais dinheiro para a montagem de time no ano que vem, acho que torna-se necessário. Então eu continuo como passador de pano, independentemente do que aconteça com o Atlético nesse final de temporada. Agora, se fechar a temporada com um título, aí você vai estar militizado, irmão. E vestido de palhaço, que eu comprometi. Eu prometi. Mas, o HG, minha única preocupação nessa história Aliás, toda... você já tá. Você assumiu lá no seu Instagram. Militizado? É. Depois do jogo contra o Fluminense, não tem como vídeo ficar, tá lá no seu Instagram. Eu gritando, tô militizado! Eu até sem voz na hora. Tava cuidando do amigo meu, quase desmaiou naquele dia. Eu sei que Pois é. Mas deixa eu te contar, o HG. Minha única preocupação nessa história toda aí é dar ao técnico 100% da autonomia para montar o elenco. Até porque quando ele teve 100% de autonomia, ele trouxe o Fausto Vera, né? E assim, convenhamos, os últimos jogos são bons, mas não é um retrato ainda tão favorável. Então minha única preocupação é essa. Eu acho que tendo um cara do tamanho do Rodrigo, do tamanho de trabalho, porque não tem nem 1,5 m, mas um cara do tamanho do Rodrigo, para poder falar assim, opa, eu acho melhor a gente ir por aqui, eu acho que o dinheiro seria mais bem gasto aqui, eu acho que é assim, assado, papapá, eu acho que jogador tal se encaixa melhor nas características do seu jogo, enfim, alguém que possa discutir e também conduzir a situação de forma melhor, e eu acho que o Rodrigo é o cara para essa função, para mim vai ser melhor. O meu único receio de entregar 100% a chave, como fizeram com o Sampaoli, é que você precisa os da chave nomes para quem? Mas, treinador. Então, não, mas eu não vejo o Milito com o perfil do Sampaoli para o entregar a chave. O entregar a chave para o Sampaoli realmente gerou até um mal-estar. Quando a gente fala em entregar a chave, é dar total poder, autonomia para ele. Vai ter isso, então, ele não vai ter isso. Ele sim. Então, eu acho que nunca mais o Atlético faria uma coisa dessa. Porque viu como foi, viu as atitudes, as ações, a forma arrogante de trabalhar. O Cudê tinha bem a chavezinha ali. Os caras que vieram... Não, peraí, mas os caras que vieram são todos do Cudê. Edenilson, Patrick, aquela mas turma falando do controle do CT. Eu tô falando de controle de CT. Não, sim, mas a minha preocupação em relação à autonomia não é no controle do CT. Até porque o Milito tem perfil completamente diferente do Cudê e do Sampaoli. Muito diferente. É um cara agradável, leve, escuta. Se dá bem com todo mundo. Se dá bem com todo mundo. Isso é informação. Ele se dá bem com todo mundo. O meu receio, quando eu digo entregar a chave, é em relação às contratações. Então tá. Não, gente, vai ter o Rodrigo Caetano, se o Rodrigo Caetano estando aí, ele vai ser o CEO. Eu acho que ele vai controlar isso. Beleza, é que o técnico pode sim indicar e apontar nomes, e ele tem que ser escutado, mas eu acho que alguns jogadores podem ter características melhores. Por exemplo, no caso do Fausto Vera, eu acho que o Atlético poderia buscar um jogador superior. E pelo preço que foi pago, a gente pode olhar pro outro lado da lagoa. Eu acho que tá cedo aí pra você falar que o Fausto Eu Vera também não acho que deu. tá cedo. Cara, é que assim, pagar 5 milhões de dólares no Fausto Vera ou 6 de euros no Wallace ou no Matheus Henrique,
o Wallace não tá dando certo no Cruzeiro, mas eu preferia trazer o Wallace. Nós estamos falando assim, de jogadores Então, que têm custos parecidos e futebol completamente Mas diferentes. também tem a hora que eles realmente vão jogar o alto nível também são diferentes. Não dá pra gente botar no mesmo parâmetro. Mas como assim? Se o cara chega e já começa a bombar, é diferente de um cara que vai demorar um pouquinho pra adaptar, jogar. É diferente. Que é o que tá acontecendo. O valor deles não quer dizer a mesma. Você vai comparar os dois. Não é a mesma proporção, não é uma matemática exata. Deixa eu tentar te explicar, Ti. O Fausto Vera, ele pode estar entrando agora no encaixe dele que a gente aguardava no primeiro instante. O que a gente pensava? A gente falava assim, nós não queremos aqui o Fausto Vera que jogou no Corinthians, mas queremos aqui o Fausto Vera que jogou com o Milito no Argentino Júnior. E os últimos 4 ou 5 jogos do Fausto Vera têm sido de uma entrega proveitosa ao Atlético. Mas ainda não é o mesmo. Vamos lá. Ainda não é o melhor do Fausto Vera? Não. Mas se a gente fizer o recorte, são 16 partidas que ele tem com a camisa do Atlético. É um curto recorte. Para um futebol tão intenso que temos aqui no Campeonato Brasileiro e nas outras competições, é muito pouco ainda. Então eu não posso tratar os últimos 5 jogos como a realidade e eu não posso também pegar os outros 11 e falar assim, esse lixo aqui é isso que ele pode entregar. Não, eu acredito ainda que o Fausto Vera pode desempenhar e performar muito mais do que performou. Eu nem queria dar o exemplo do Cruzeiro só, porque assim, quando a gente olha, por exemplo, do Cruzeiro, o torcedor fica melindrado quando você fala, mas você tá falando do Cruzeiro na hora do Atlético. Podia ser qualquer outro cara. É que assim, eu sinceramente acho que com o valor pago e gasto pelo Fausto Vera, o Atlético teria condições de trazer caras melhores. E Cara, quando eu digo caras melhores, mas agora tá aí, tem que aproveitar, tentar encaixar. Os próprios caras do Cruzeiro que eu citei, eles são melhores. Eles são melhores. E assim, eles não são melhores pelos últimos 16 jogos. Tanto é que a gente está questionando o Wallace. A gente falou, o Wallace não conseguiu render até agora. Só que na carreira, eu não comparo o Fausto Vera com o Wallace. Eu não comparo o Fausto Vera com o Matheus Henrique. E como o futebol não é matemática exata, pode acontecer, gente, eu não estou secando, não estou jogando. Pode acontecer do Wallace não conseguir performar. E faz parte do futebol. Mas é muito mais difícil, El. Mas pode acontecer? Mas pode. Não, claro que pode, gente. Não. Mas quando você pega um cara de 26 anos, que tem um recorte da carreira, que é um cara que era o maior ladrão de bolas da Europa, titular no time, quando o Flamengo buscava, pediam 9, 8, 12 milhões de euros. Era um cara que chegou para a seleção brasileira, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Eu não lembro se ele foi campeão da Libertadores, mas da Copa do Brasil com certeza. Campeão da Copa do Brasil. Libertadores, acho que ele já tinha ido embora, né? Então, assim, ele tem 29, tá? É um cara que... Eu falei quanto? 26. Tá, o cara que tem 29 anos. Campeão da Copa do Brasil. Passou pela Europa jogando muito bem. Todos os times queriam contratar. Cara, a chance de erro, ela é menor. Agora, nós estamos falando de um outro cara... Pelo amor de Deus, senão fica parecendo que é pegando no pé do cara. Tá jogando bem nos últimos jogos. Tem ido bem no Atlético. Nos últimos 5, 6 jogos, ele tem ido bem. Mas a gente olha pro Fausto Vera. É um cara que não conseguiu se firmar no Corinthians. Ele teve 2 anos pra isso. Mas no Corinthians ninguém conseguiu. Ah, não. Tem gente que consegue se firmar. Ele teve o início. O início dele foi bom. Você não contrataria o Garro? O início do Fausto Vera foi bom no Corinthians. Não, o Garro é bom jogador. Garro é bom jogador. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, Garro, eu não tenho dúvida que eu contrataria. O Depay foi contratado para ser o cara para resolver o problema e hoje até agora não. Mas questão física e tal. Cara, você contrataria o Hugo Souza? Encaixa é um negócio complicado, Thiago. Porque nós estamos saindo da linha da matéria que é do Quando o Saravia... Vocês estão falando do Fausto Vera. Cara, quando o Saravia foi contratado pelo Atlético, contratou um lateral ok. O Saravia hoje é titular. O Saravia encaixou. O Saravia melhorou consideravelmente, inclusive falava-se muito de um Saravia que só apoiava, ele melhorou consideravelmente como marcador, nas mãos do Milito. Méritos do treinador. Eu entendo que o Fausto Vera... Agora, quem projetou o Fausto Vera chegar aqui e deitar no Atlético, e titular absoluto, dono do meio campo, esse aí que projetou errado. Porque no Corinthians ele não vinha bem. E o que a gente disse aqui? O Fausto Vera tá vindo pro Atlético mais pelo fato de o Milito conhecer e ter sido treinador dele, do que propriamente pelo que ele estava jogando lá no Corinthians. Então, calma lá. Eu também tô com vocês. Os últimos 5 jogos ele bem, melhorou consideravelmente, principalmente porque o Milito adiantou ele um pouco mais perto da área, ele tem rendido mais. Agora, calma lá. Eu não vou chegar aqui, não, mas com preço. Cara, foi um negócio de ocasião.
necessidade. Não dá pra foi. falar que o negócio de 5 milhões de dólares é ocasião. Cara, eu Gagê. tô dizendo, peraí, você precisa 5 contratar milhões um de jogador. dólares é o Peraí, jogador- é o você segundo jogador mais precisa. caro do Peraí, campeonato no ano. você precisa contratar um jogador para posição. Você tem um diretor de futebol que está começando a carreira agora, não tem uma carteira de jogadores e nem relacionamento no mercado para olhar para o mercado e falar assim, vou buscar o fulano ali, ó. Não é assim. Aí o Milito diz assim na reunião, pô, traz o Vera, eu conheço, tá no Corinthians, não quer ficar lá, a gente negocia com o Argentino Júnior, esse cara tá aqui amanhã. Isso que eu tô falando que é negócio de ocasião. Eu não estou julgando se foi barato ou caro. São coisas distintas. Mas é que, poxa, um negócio de 5 milhões de dólares não pode ser tratado como um negócio de ocasião. Foi um negócio de ocasião, foi um caso negócio, Davidson. a verdade pra mim é que foi um negócio de emergência. Não, emergência, ocasião. Não, emergência é quando você não se Ensina pra programa. ele, ensina pra ele, Emergência é quando você não se programa, não tem uma visualização do mercado além. E emergência é quando o Fausto Vera, ele vem pro Atlético por conta do litígio, é uma soma de fatores. Litígio com o Corinthians, o técnico que estava aqui. Se não fosse o Milito no Atlético, dificilmente eu acho que o Atlético... Não, ele não contrataria. Não contrataria. Por isso, Então você tá falando a mesma coisa. Não, Você não tá estou. falando a mesma Não, coisa o que eu tô você está falando. dizendo, você está falando é que o Atlético programou... Eu falei trazer- programou, acabei de falar aqui que, nem que você tem um diretor de futebol que olha para o ocasião. mercado e ele não foi negócio. Ocasião. Não é- ocasião. não, a não é uma coisa emergência. como A valor. ocasião. Emergência. Não, a Emergência, ocasião jogadores no meio-campo foram se lesionando. Não. Então, Valor. Emergência, não então, é ocasião. Valor, a ocasião de ter a necessidade de ir ao mercado gerou o fato de olhar para lá, ver que tem um jogador ser caro e barato. Aí é o cara chegar aqui e responder. Caro é aquilo que não dá resultado. Não é questão eu não de estou dar defendendo, resultado, não, um tá? jogador de 5 milhões de dólares, você tem muitas opções para Thiago, buscar, eu não cara. estou, Thiago, mas Você tem falando, opções, HG. falando em valores, Thiago, se a gente olhar para valores investidos, o valor investido no Wallace do Cruzeiro até agora também não se justificou. Mas a porque gente a tem um análise, mínimo de calma, expectativa pelo que ele já então, fez. a expectativa pelo que ele já fez, mas ele Sim, ainda não fez. concordamos. O Milito tinha uma expectativa de receber aqui o Fausto Vera que ele tinha no Argentino Júnior. Entendeu? Não, eu não estou comparando, não, Mas tá? nós estamos falando Porque de um no cara Argentino de- Júnior ele foi muito Que está há 2 bem. anos, 22, tá tem 2 anos no no futebol Brasil. brasileiro. Então, já que vocês estão analisando pela questão do Não, custo-benefício, eu não o estou Wallace hoje analisando é ruim. assim. Não, eu não estou analisando assim. Não. Só que eu acho que nem cabe equiparar essa situação. Eu Não, acho não, que- tô falando eu- de eu também não. analisar Eu também não gosto. custo-benefício. Não, mas eu eu não também estou não gosto. analisando o São custo-benefício. 2 níveis distintos. Espera que nós vamos falar desse assunto. Mas agora, do lado de cá, minha direita, começa com você, Garcês. Vocês estão falando do Fausto Vera, a gente esqueceu de falar do Milito. Falando do Milito. Que é o grande homenageado da matéria, né? Que eu acho Responsável importantíssimo. pela vinda Cara, do Fausto Vera. eu sou passapano pro Milito também, porque eu vi o Milito na Argentina, o nível do futebol argentino é inferior ao do Brasil, e ele trabalhando com times diversos, né? De uma forma diferente, também em algumas propostas de um time mais propositivo, ofensivo, e depois com um time mais recuado, mais defensivo. Eu vejo o técnico que mais se aproxima do Vojvoda hoje aqui no futebol brasileiro, porque o Vojvoda também se reconstruiu lá no Fortaleza. No início era um time ofensivo, com muito toque de bola. Eu lembro de um jogo no Mineirão, no início do Brasileirão, que o Galo vence em 2021. O Fortaleza deu um passeio aqui no Mineirão. E era um time do Vojvoda purinho, que a gente começou a trabalhar, né? E depois ele foi modificando o time, foi achando outras propostas. Hoje é o time com menos posse de bola do Brasileirão. É o time que tem o melhor contra-ataque, é o time do Fortaleza, que é o time do Vojvoda. Então ele se reconstruiu, ele entendeu como funciona o futebol brasileiro. E eu vejo muito rápido essa adaptação do Milito. Pode ser que nem ganha, espero que não, mas espero que ele conquiste algum torneio. Mas mesmo que ele não ganhe, já tira o chapéu pro Milito, porque ele já fez aqui. Por entrar num clássico, já entender como funciona o grupo, como ele queria o time de uma forma diferente, o time entendeu desde o início. Ele é um cara fora do gramado ali, ele é um cara que agrega muito, é um cara companheiro mesmo. Isso eu já tinha avisado antes dele chegar aqui ao futebol brasileiro, que é uma pessoa muito bacana de se conviver, uma pessoa muito inteligente. Inclusive avisei sobre as coletivas do Milito, que elas são muito boas também, são boas para você estudar também sobre futebol. E facilmente ele se adaptou ao futebol brasileiro. Então é isso aí, torcedor atleticano. Eu peço que você deixe aí nos comentários o que você acha do técnico Gabriel Milito, completando aí 200 dias no comando do Clube Atlético Mineiro. E eu quero que você deixe nos comentários o que você acha do trabalho do treinador à frente da equipe do Galo, né? Se o treinador faz um bom trabalho, se faz um trabalho mediano ou se faz um trabalho ruim. Na minha opinião, ele faz um trabalho bom.
né, está aí na frente do Galo nas semifinais de 2 competições importantíssimas, com grandes chances de ser campeão, tanto da Libertadores e da Copa do Brasil. Seria um feito muito bom para o clube do Atlético, e acredito que o técnico vai conseguir fazer esse triunfo aí para o Galo, vencendo as 2 competições. O Galo tem futebol para isso, tem qualidade técnica e jogadores bons o suficiente para isso, né? O Galo tem uma vantagem considerável contra o Vasco da Gama. Vai decidir em São Januário essa partida. O Galo pode empatar, né, essa partida contra o Vasco, que estará na final e esperando um adversário entre Flamengo e Corinthians, né? Um dos dois será talvez aí o adversário do Galo na decisão da Copa do Brasil. Então, acho que o trabalho do Milito é bom e eu quero saber a sua opinião.